Como a gente falou, a gente vai continuar nessa temática de darmos graças a Deus, né, em todo esse processo. E eu creio que nós estamos vivenciando um tempo que eu e você estamos sendo empurrados, acossados, colocados na parede, para que nós nos tornemos medrosos, amargurados, sem coragem para enfrentar o nosso dia a dia, as coisas mais básicas. A quantidade de pessoas hoje que eu tenho conversado que sofrem depois da pandemia com esse processo de enfermar emocionalmente é muito grande. As pessoas pensam, a pandemia já passou. Não passou ainda, né? Até no Brasil piorou bastante essas últimas notícias que a gente tem tido, né? Mas ela realmente não passou. Há uma pandemia emocional muito forte que tem, assim, secretamente, sorrateiramente atingido a mim e a você. É alguma coisa assim, sabe como nos anos 90 a gente falava de mensagem subliminar, né? Então tinha muito isso, mensagem que tinha nos discos, na época, eu sou velho, né? Na época dos discos ainda de vinil, né? Eu rodei o disco ao contrário para ouvir a mensagem subliminar que tinha por trás, tudo, né? E eu vejo muito isso, uma mensagem que subliminarmente é colocada sobre mim, sobre você, dia após dia, sabe? Pequenas gotas que vão sendo colocadas, administradas sobre mim, sobre você, e a gente pensa, você em casa, você pensa assim, só eu estou passando por isso. Só eu estou nessa situação. Só eu estou me sentindo assim. Porque você chega no local de trabalho, você vê que as mulheres pintadas, arrumadas, cheirosas, né? E elas nunca têm problema. Você chega no local de trabalho e vê aqueles colegas de trabalho, eles estão firmes, tudo machão, né? Tudo machão, e eles nunca têm problema. Aí você fala assim, sou eu o problema. Só que eles têm o mesmo problema e muitos deles fingem não ter, para superar a tudo isso. E é interessante a gente pensar nesse aspecto, porque a gratidão, ser grato a Deus, a gratidão é uma arma tão forte que transforma, que muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar e as nossas ações. Poxa, pastor, mas só a gratidão resolve tudo isso? Não, não é que resolve tudo, mas dá o start. Sabe, quando você tem um corpo parado, lei da inércia, né? O corpo está parado. Para você botar esse corpo em movimento, quem já empurrou o carro quando teve problema na rua, né? Acabou a gasolina, deu algum problema, teve que empurrar o carro, né? Você faz uma força enorme para tirar o carro da inércia que está parado. Depois que ele começa a andar, você até vai melhor, né? Você até dá uma respiradinha, né? Ufa, não é tão difícil, né? Mas para tirar da inércia, você tem que botar 2 vezes a força para tirar um corpo que está inerte em movimento. E esse é o exercício da gratidão. Exercitar a gratidão vai ajudando a mim e a você a nós desenvolvermos uma série de coisas na nossa vida. E uma delas, eu vou falar hoje, é a felicidade.
ser grato nos ajuda a sermos mais felizes. Para começar essa ideia, eu vou contar uma piadinha que eu recebi pela internet para vocês. Piadinha bem curtinha. Você sabe qual é a fórmula da água benta? H2O. E uma para casais aqui, para a família, né, que eu contei domingo passado, vou contar outra hoje, né? Na manhã do seu aniversário, a mulher, né, disse para o marido: sonhei, com mulher quando sonha é uma história, né? Sonhei que você me dava um colar de diamantes. Uau! O que isso significa, meu marido? E o marido virou para a esposa e disse: talvez você descubra hoje à noite. Respondeu ele. Palavras enigmáticas. Naquela noite, o homem chegou em casa com um pequeno pacote e o entregou para a mulher. Ela rapidamente rasgou o embrulho, ansiosa, ver o que havia dentro do pequeno pacote, e encontrou um livro, O Significado dos Sonhos. Eu queria levar você a pensar comigo que a gratidão vai nos ajudando a gente enfrentar os mesmos problemas, mas de uma forma diferente. A gratidão vai ajudando a mim e a você a repensarmos as dinâmicas da vida de uma forma mais suave, mais soft. Tem um psicólogo famoso nos Estados Unidos que criou toda uma tese sobre construir a resiliência, que chama-se Martin Seligman. Martin Seligman é um desses psicólogos novos que também é meio youtuber, né? Então ele dá aulas e dá cursos pela internet. E ele diz: não é a felicidade que nos torna gratos, mas a gratidão que nos torna felizes. Não é a felicidade que nos torna gratos, mas a gratidão é que nos torna felizes. É o contrário. À medida que eu e você começamos a entender esse processo da felicidade, da gratidão, isso vai afetar como consequência a minha felicidade, a sua felicidade, e isso é interessante. O que a gente aprende nesse processo da gratidão? O que a gratidão tem a ver com a felicidade? A neurociência nos ajuda a entendermos um pouco esse processo. O desenvolvimento da neurociência acaba explicando que quando eu e você temos pensamentos de gratidão, nós ativamos internamente um sistema de recompensa. Quando eu agradeço por algo, automaticamente o meu sistema imunológico, o meu sistema emocional, ele ativa, né, um sistema de recompensa no nosso cérebro. Então ele vai lançar na minha corrente sanguínea, na sua corrente sanguínea, ele vai lançar uma substância que chama-se dopamina. A dopamina, ela vai me dar uma sensação de bem-estar. De estar mais leve, de estar mais suave, de estar mais soft, de estar mais tranquilo, de estar melhor. A dopamina, ela na verdade é uma das coisas que a gente acaba gerando no nosso corpo quando a gente come chocolate. Né? Então a gente acaba sentindo aquela sensação gostosa, né? Algumas pessoas são viciadas em chocolate, tem que comer um chocolate por dia porque aquilo ajuda ela. E a gente fala: eu sou viciado em chocolate. Não, é que você tem uma carência nessa substância que se chama dopamina, que faz falta no nosso organismo. E a gente falou domingo passado, mas eu vou tentar falar todo domingo a mesma introdução aqui, né? De Colossenses. Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 16 de Colossenses, ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos, está na tela aí, ó,
e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha só que interessante, Paulo, nessa temática de nós estarmos trabalhando, sermos gratos a Deus, eu tenho descoberto nas palavras de Paulo, sabe, um exercício muito prático, muito lógico. Então ele começa no texto, a Bíblia tirou o texto de volta, né? O texto de Colossenses 3, ele diz: habite a palavra. A palavra tem que habitar no meu coração. Mas o que é habitar a palavra no meu coração? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra não é visita no meu coração. Ela habita no meu coração. É diferente. Quando ela habita na minha casa, então ela tem intimidade comigo. Então é um processo aqui que eu vou desenvolvendo, tendo a habilidade de desenvolver esse habitar, esse permanecer, essa permanência, essa ação constante da palavra de Deus no meu coração. E aí ele continua: instruí-vos com sabedoria. À medida que habita a palavra no meu coração, então eu sou instruído com sabedoria. Uma é consequência da outra. Assim eu começo a perceber o quanto existem processos lógicos que eu preciso, depende de mim, dar o start. E isso que Paulo está dizendo aqui para mim e para você. Habite a palavra, instruí-vos com sabedoria, louvando a Deus. Então, o louvar a Deus aqui é a consequência de que habita a palavra e sou instruído com a sabedoria. Porque eu posso cantar aqui, né, músicas maravilhosas, né, e isso não mudar nada. Teve uma época que algumas pessoas falavam, né, que você devia, para libertar-se das ações demoníacas, você tinha que pegar e botar aqueles textos do Cid Moreira, lembra? O Cid Moreira lendo a palavra, aquela voz bonita, com impostação e tal, né? E aí algumas coisas aconteciam e o pessoal falava assim: pastor, eu botei o Cid Moreira para falar, né, na minha casa, e depois eu percebi que havia uma ação demoníaca. Eu falei assim: o Cid Moreira não é crente, né? Entendeu? Algumas pessoas, porque eu ponho um louvor. Aí eu falei: bom, dependendo do louvor que você está botando, é só música, né? Porque é só para ganhar dinheiro. O gospel hoje é um mercado. É um mercado hoje em dia. Tem muita gente que canta música gospel, mas não tem Jesus no coração. É triste dizer isso, mas é uma realidade. Como existem muitos pastores que vão pregar e não tem nada de vida cristã. Você vai olhar a vida dele na vida particular dele, na família dele, é uma coisa desastrosa. E aí na igreja ele é o apóstolo, ele é o semideus, né? E o que ele fala é lei e não é nada disso, né? Então é interessante essa lógica que Paulo começa a traçar aqui para mim, para mim e para você, que ele diz: habite a palavra, instruí-vos com a sabedoria, louvando a Deus, e ele termina: com gratidão em vosso coração. Então, a gratidão, ela vai transformando-se na minha vida à medida que as outras coisas estão presentes. Então, a gratidão, ela vai me ajudar a ter sabedoria, vai me ajudar a ler a palavra. A gratidão vai me ajudar a louvar a Deus, porque a gratidão, ela está presente no meu coração, e ela habita no meu coração e ela ajuda a gerar esse processual. Então você começa a perceber que, na lógica inversa, o que é o mais importante é com gratidão a Deus. Quando eu tenho isso no meu coração, com gratidão em vosso coração, então as outras coisas são sequencialmente cumpridas e atuam na minha vida. Hoje em dia, é um senso comum, né, de que as pessoas, quanto mais críticas elas são, mais inteligentes elas são.
Então você vê pessoas que criticam tudo e falam, nossa, que pessoa inteligente, né? Então, e às vezes é uma pessoa amargurada, uma pessoa recalcada, uma pessoa frustrada, né? Homens e mulheres frustrados que nunca conseguiram conquistar nada e só veem defeito. E são pontuados como se fossem super inteligentes, pessoas sábias, e não é nada disso. Então, hoje em dia, como eu falei no início, eu e vocês estamos sendo impulsionados, colocados na parede, para um processo de amargura, de medo, de ostracismo, diria, né? Virar ostra, se fechar. E a ideia da palavra é se abrir, é revelar a graça de Deus, revelar a bênção de Deus, revelar o poder de Deus, revelar o milagre de estarmos aqui e sermos homens e mulheres de Deus. E aí, nesse processo, a gente acaba sendo empurrado por duas forças que são concorrentes. Uma é o amor e outra é o medo. O medo, é aquilo que eu já falei, ele vai me empurrando para a ansiedade, para a angústia, para me fechar. O medo, ele vai gerar em mim, inclusive, aquela coisa da insegurança. Eu me torno cada vez mais inseguro para agir, para falar e até para pensar. Será que eu posso pensar isso? Será que isso é pecado? Será que isso é de Deus? E aí eu começo a ter pensamentos que são insuflados na minha mente, são setas do maligno que são insufladas na minha mente e são coroadas pelo medo. E essa é uma força que atua fortemente hoje na sociedade. Nós estamos sendo coagidos pelo medo. Medo do novo presidente, medo da nova política, medo da nova economia, medo de como vai ser o nosso trabalho, medo de como é que vai ser a nossa segurança. Tudo isso tem como pano de fundo, como base, o medo. Então eu posso ser movido pelo medo eu vou tomar até atitudes que não são lógicas. Como eu vi algumas pessoas dizendo, pastor, está na hora de começar a estocar comida, porque vai começar a faltar comida, e agora a gente tem que sair rapidamente, encher o tanque, tem que estar com o tanque cheio do carro, porque vai começar a ter problema em crise de combustível. Eu falei, gente, isso não é o apocalipse, calma. São ações que são impulsionadas pelo medo. Ou eu posso ser movido pelo amor. O amor é o contrário, o amor vai me trazer segurança, o amor vai me trazer paciência. O que diz o 1 Coríntios 13, né? O amor não se ensoberbece, o amor, né, não se ufana, o amor é paciente, o amor é benigno. Então o amor vai gerar em mim esperança, vai gerar em mim fé, vai gerar em mim segurança. E aí você começa a olhar o mesmo contexto. Um olha pela ótica, pelo óculos, né, do medo, e o outro olha pelo óculos do amor. Os dois estão vendo a mesma circunstância, mas estão vendo coisas diferentes, totalmente diferentes. E aí a gente começa a aprender com a palavra de Deus, e é isso que eu quero trabalhar com vocês, né, que a partir da gratidão a Deus, essa ótica muda. Não vou mudar a circunstância, ok? A circunstância é a mesma, mas eu mudo a minha forma de enxergar a circunstância. Eu mudo a minha ótica é transformada. Então, a gente passa, aquela, eu falei domingo passado, vou repetir de novo, né? Aquela coisa do copo meio cheio, meio vazio, né? Se eu olho pela ótica do medo, eu sempre vou enxergar o copo meio vazio. Sempre. Eu sempre vou enxergar o que eu não tenho, o que eu não adquiri, o que eu não conquistei, o que está faltando. É o copo meio cheio, meio vazio. Se eu olho pela ótica do amor, eu vou enxergar o copo meio cheio, não meio vazio. Eu começo a perceber o que eu já tenho e o que vai, à medida que eu já tenho, vai como consequência ser alcançado.
É um processo construtivo que acaba se estabelecendo na minha e na sua vida a partir da gratidão a Deus. A primeira coisa, hoje a gente vai ver só 2 pontos. A primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje está em Tiago. Abra a sua palavra em Tiago, capítulo 1. Tiago é um dos livros que Lutero, quando foi fazer a transformação da Bíblia, né? Porque até Lutero a Bíblia era em hebraico, né, o original em hebraico, aí tinha o Novo Testamento em grego, né, que foi a época de Jesus, você falava o grego, e tinha São Jerônimo, que era em latim. Né? Então você tinha só essas 3 línguas, e aí Lutero resolve traduzir isso para o alemão. A primeira língua a ser escrita foi em alemão. E Lutero olha para os textos bíblicos, os livros bíblicos, quando ele chega em Tiago, ele tem dificuldade. Ele fala assim, não vou traduzir Tiago. Tiago é muito complicado, Tiago é muito forte, Tiago é pesado, né? E quando você não estiver bem, assim, não leia Tiago, porque não vai ajudar. Tiago tem uma linguagem muito forte, pesada, né? E é interessante que a gente, por causa disso, acaba muitas vezes não lendo Tiago. Mas eu quero ler com vocês Tiago, para a gente entender a metodologia que Tiago, o irmão de Jesus, que esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. É interessante isso, que a Igreja Católica acaba negando que Jesus não teve outros irmãos, né? Mas Tiago é o irmão de sangue de Jesus mesmo, nascido de Maria também, né? E Tiago se tornou um dos apóstolos da igreja primitiva. Tiago chegou a ser um dos líderes da igreja em Jerusalém. E Tiago escreve esse livro, a partir do versículo 12, eu vou acompanhar com você aqui, 12 diz assim, bem-aventurado, ou seja, a pessoa feliz, bem-aventurado, Tiago capítulo 1, versículo 12. Tiago capítulo 1, versículo 12. Diz assim, bem-aventurado o homem que suporta a provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, Tiago começa aqui a falar sobre uma parte mais prática. Ele fala, você quer ser feliz, quer ser bem-aventurado? Então, bem-aventurado é aquele que suporta a provação. O que é uma provação? É uma ação externa, é uma circunstância que eu e você estamos vivenciando. Então, Tiago começa por uma lógica bem clara. Existe uma circunstância, existe uma situação de provação que eu e você passamos, né? E ele diz, se eu suporto essa provação, ele vai dar caminhos para eu suportar essa provação. Ele fala assim, por que eu devo suportar essa provação e não sucumbir, não desanimar, não entrar em depressão, não entrar em depressão profunda, entendeu? Por que eu devo superar isso? Ele diz, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago, então, faz aqui uma comparação. À medida que eu começo a entender que essa circunstância, ela é circunstancial, redundante isso, né? Mas a gente sempre acha que a circunstância ela é eterna. Mas aquela circunstância vai passar. Se eu começo a entender, você me deu esse golpe baixo aí, pegou abaixo da cintura, doeu, machucou, mas vai passar. Porque eu, sendo aprovado, eu recebo a coroa da vida. Então ele põe em contraposição que a coroa da vida é algo que o Senhor tem preparado para mim e para você, à medida que a gente vai passando de ano, né? Usando aquela história de ficar repetente, passar de ano, né? Então você vai passando de ano, você vai superando o processo. São as provações externas que vão ajudando a mim. Então existe aqui uma aliança entre presente e futuro. Muito lógico isso. À medida que eu entendo o meu presente, a minha circunstância, a minha provação, isso vai me trazer resultados futuros. Então eu entendo que eu passo a provação, eu supero a provação e eu vou ter a coroa da vida no meu futuro. Percebe? Então existe uma lógica. A palavra de Deus é muito lógica.
Eu sou chamado a viver pela fé, mas a fé, ela tem uma lógica para que eu e você possamos permanecer, mesmo em situações que parecem absurdas, que nos deixam perplexos, como eu disse aqui domingo passado. Continuando o texto, aí nessa temática, o versículo 13 agora, diz assim: ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Tiago aqui está expressando uma coisa que é bem judia, está bem da raiz judaica, né? Havia uma ideia judaica que chama-se Yetzer Hara. Yetzer Hara, havia uma ideia de que havia um impulso para o mal. E aí as pessoas começaram a achar que Deus impulsionava para o mal. Porque na lógica rabínica judaica, tudo é Deus. Então, o diabo, na verdade, ele passa a ser apenas um mero coadjuvante no processo. Então, Deus decidiu que vai ser assim, o bem, e isso é inquestionável, ninguém pode transformar isso e mudar para o mal. E Deus decidiu que não vai ser assim, então Ele dá liberdade ao diabo para que o diabo faça a sua atuação e aí o mal sobrevém sobre a nossa vida. Mas nessa lógica, alguns começaram a entender que, então, que o mal pode sair de Deus. Aquela história que você vai conversar com o ateu hoje em dia, né? E vai ser assim: Deus existe, como é que existe a guerra? Se Deus existe, como é que existe a pandemia? Se Deus existe, por que as mulheres fazem, né, abortos, matam crianças? Se Deus existe, por que existe o psicopata? Então Deus é mau. E nessa lógica, é a lógica rabínica do Yetzer Hara, o impulso para o mal. Mas Tiago aqui está falando justamente o oposto. Ninguém sendo tentado, ele falou assim: olha, não há opção nisso. Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. O mal diante de Deus, o que Ele pode fazer? Nada. Até o diabo, para fazer alguma coisa, tem que pedir autorização para Deus. E ele mesmo não tenta ninguém. Então, assim, pera lá, vamos botar os pingos nos is, né? Vamos orquestrar o processo aqui, né? Não diga que foi tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Então ele fala assim: vamos seguir uma lógica? Tiago aqui está chamando a buscarmos uma lógica nesse processo. Aí o versículo seguinte, 14. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então ele começa a falar assim: olha, quando eu sou tentado e eu cedo à tentação, à provação, eu estou cedendo não porque Deus... Como eu vi muitas vezes: pastor, Deus puxou o meu tapete. Eu falei: não, meu querido, Deus não puxa o tapete de ninguém, não precisa. Você mesmo leva os tombos sozinhos. Deus não precisa puxar o nosso tapete. Então ele fala aqui bem claramente: quando eu caio na tentação, atraído e engodado pela sua própria concupiscência. É o meu desejo carnal. Sou eu que acabo caindo na sedução. Há um processo sedutor. Eu sempre brinco, né? Ninguém vai tentar um homem, uma mulher feia, desdentada, né? Com aquele cabelo parecendo uma antena de 7 canais, né? Tem que ser uma mulher maravilhosa, cheirosa, perfumada, secretária, né? Fala bonito. E o babaca, né, o idiota vai lá e cai, né? É a mesma coisa com as mulheres. Ninguém vai tentar uma mulher com um homem feio, barrigudo, que tira a caraca do nariz. A tentação é um processo de sedução.
Então, Tiago aqui acaba falando que essa tentação é a minha concupiscência, ou seja, é a minha fragilidade aqui psicológica, emocional, que acaba me levando a ceder. Então, eu sou atraído por aquilo que me seduz. E aí está um alerta. O que me seduz? Porque para uns o que seduz é o sexo, para outros o que seduz é o dinheiro, para outros o que seduz é o poder, para outros o que seduz é estar em evidência, né? Cada um é seduzido por algo. E o diabo, muito astutamente, ele passa a testar a mim e a você e fazer aquela coisa de... Sabe aquele negócio de teste que a gente vê na internet, né? Se botar X aqui, botar X ali, ele diz, no final você é essa princesa. É exatamente isso que o diabo vai fazendo. Ele vai anotando na tabelinha dele. Aqui foi isso. E agora foi aquilo. Então é isso. Lógico que ele vai fazer uma análise psicológica, emocional e espiritual ao nosso respeito para poder nos atrair para aquilo que nos atrai. Porque se chegar para mim mostrar, né, olha, você vai ver Big Brother, eu falo, perdeu seu tempo, né? Eu detesto Big Brother. Percebe? Então tem que ser algo que me seduz. Senão eu não sou seduzido, não sou tentado, não sou provado. Então, qual é a raiz? É eu aprender com aquilo que me seduz. Aquilo que é minha concupiscência. E ele continua, então, versículo 15. Então, a concupiscência, aquilo que me seduz, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Percebe que é uma sequência de processo? À medida que eu sou seduzido, quando existe aquele desejo que me seduz, então, quando esse desejo ele é concebido, ou seja, eu caí, eu parei, eu prestei atenção, né? Eu adoro dar algumas aulas para adolescentes, né? E uma vez eu falando para adolescentes sobre tentação, né? E aí um dos adolescentes falou assim, pastor, o problema não é olhar. Porque a gente olha para a menina bonita, aí não tem jeito, né, pastor? A menina bonita mesmo, fica difícil, né? Vamos falar sincero aqui, né, pastor? O problema não é o primeiro olhar, o problema é o segundo olhar. Aí o segundo olhar? O que é o segundo olhar? Então a gente olha, uau, que gata. Aí a parte de olha assim, uau, aí olhou de novo. A segunda olhada que é o problema. E é exatamente isso que o Tiago está falando aqui comigo. Quando a sedução foi concebida, né? Foi concebido, dá luz ao pecado. Gera o pecado. Enquanto eu não olhei com o olhar, aquele primeiro olhar, não houve o pecado ainda. O problema é quando eu volto a represar, quando o meu olhar é preso novamente. Então eu concebo, eu dou luz ao pecado e o pecado consumado gera a morte. Não é que eu olhei para mim, pronto, caí fulminado, tive um ataque cardíaco, morri ali fulminado na mesma hora. Não, eu vou morrendo aos poucos. Eu vou morrendo na minha trajetória, no meu caminhar. Tem um livro que eu li assim umas 5 vezes, mais ou menos, o mesmo livro. Uma coisa rara para mim. Normalmente eu li uma vez só, máximo 2, um livro. Esse livro eu já li 5 vezes. Mas me chamou a atenção porque uma pessoa que eu gosto muito, que é um teólogo, ele falou assim, que leu esse livro 10 vezes. Eu falei, não, um teólogo leu o mesmo livro 10 vezes, então é alguma coisa muito extraordinária, preciso ler esse livro. Chama-se O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Muito forte esse livro, quando que você começa a repensar a sua vida a partir da missão. E é interessante a história do apóstolo dos pés sangrentos, que ele é um indiano que aceita Jesus,
é escorraçado da casa dele, porque todo o resto da família acredita ainda na reencarnação, aquele processo todo, né? E expulsa ele e vai para a rua. E ele, então, indo para a rua, ele aceitou Jesus, ele vai buscar a igreja anglicana, no caso, né? E a igreja anglicana leva ele para o seminário. Leva ele para o seminário para ele ser pastor, para ele aprender, fazer teologia, tudo. E ele vai, né? A primeira coisa que eles fazem é tirar aquela roupa dele, botar calça, camisa, gravata, terno, né? E ele, mas que coisa estranha, a minha cultura indiana não tem isso, é uma cultura ocidental. E aquilo vai fazendo mal a ele, e ele daqui a pouco ele vai vendo, vai aprofundando a palavra, mas ele vai vendo que a palavra não fala nada disso que ele está vendo na prática, esses usos e costumes. E ele chega para o diretor e fala, olha, desculpe, mas se eu ficar até o final, eu vou ficar igual a esses garotos aí. Aí ele, qual é o problema de ficar igual a eles? O problema é que eles não podem ir para a minha cultura e evangelizar, porque se eles chegarem assim, na minha cidade, onde eu moro, vestidos dessa forma, falando dessa forma, ninguém vai ouvir. E ele falou assim, eu não quero mais isso. Ele sai do seminário. E na cultura indiana tem aqueles monges tibetanos, né, que saem vestidos de laranja e vai visitando as cidades. Então, quando ele chega na cidade, aí o pessoal recebe o monge, porque o monge vai trazer uma bênção para a cidade e tal. Aí o monge tem uma palavra, e ele abençoa a cidade. Aí um dá comida para ele, outro dá isso e tal. E ele sai, ele é itinerante, ele não para na cidade. Ele vai de cidade em cidade fazendo esse processo de abençoar as cidades na cultura indiana. Então, o que ele faz eu vou fazer isso. Ele arruma um traje de monge laranja e vai visitando de cidade em cidade. E foi uma transformação muito forte. Mas ele chega a um local assim, bem ocidental, né? Essas cidades mais ocidentais. E ele tem uma imagem que me marcou muito, e essa é a imagem que eu queria compartilhar com vocês. Ele está parado bem cedinho, bem de manhã, e vem aquela imagem que eu e você vamos trazer na nossa memória, que é o lixeiro. O lixeiro que vem recolhendo o lixo, o latão de lixo, na porta das casas. A gente tem bastante essa imagem na nossa infância, na nossa adolescência. Ele vem pegando os sacos de lixo, vem pegando o lixo, jogando no caminhão, e o caminhão quase que não para, né? Vai aquela coisa em movimento, dinâmico, né? E ele, de repente, vê o lixeiro. Com uma das mãos, ele tira a luva e ele tira do bolso um sanduíche. E ele vai comendo o sanduíche, pegando o saco de lixo e botando no caminhão, ao mesmo tempo. Aquilo se tornou tão natural para ele que não viu nada de anormal naquilo. Mas ele está comendo enquanto está tirando o lixo. Uma coisa impensável, higienicamente falando. E é isso que o pecado vai fazendo aqui comigo e com você. É isso que Tiago vai falando. Que a cobiça, depois de haver concebido, ela dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu não percebi. Foi uma sequência que aconteceu na minha, na sua vida, que vai gerando esse processo e eu vou caindo naturalmente nesse processo como um patinho, né? Continuando, vamos lá. Aí ele continua, versículos 16 e 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O que Tiago está dizendo aqui para mim e para você? Tiago está tentando explicar que em Deus não há variação. Deus é. Ele é. Nada muda. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, são do alto. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aquilo que Deus já planejou para mim e para você, não vai mudar porque eu não estou fazendo o caminho certo, ou porque o diabo está tentando me tirar do caminho. O projeto de Deus continua sendo
o plano A. Não tem plano B. Porque o plano A é suficiente. O plano A é perfeito. O projeto de Deus para mim e para você é para que eu e você entendamos isso em Deus. Ele é o Pai das luzes. Ele tem o projeto para mim e para você. Então, muitas vezes, se não estou usufruindo corretamente de alguma coisa, porque algo ainda precisa mudar em mim. Algo ainda precisa ser transformado em mim. Eu preciso ainda me colocar nas mãos de Deus para transformar esse processo. E aí ele continua então o versículo 18 e 19. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ou seja, ele coloca em primazia, em primeiro lugar. Ele coloca a mim e a você em situação de destaque, de liderança. Não porque nós somos melhores, mas para que nós possamos ajudar os outros a virem atrás e seguirem essa mesma direção. Mudar a onda de medo. Quebrar a estigmatização. Percebe? É um processo de transformação. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então ele diz aqui, Tiago, todo homem seja pronto a ouvir. Nós temos dificuldade de ouvir. Hoje a sistemática da internet, que você pega aqueles videozinhos que chega para mim e para você, eu consigo suportar 3 minutos, depois disso eu paro. Eu já mudo para o próximo vídeo. TikTok é isso, né? Vídeos de 60 segundos, 30 segundos, né? Então, se você demorou mais do que isso, já passa para o próximo vídeo, já. Então, você começa a vivenciar uma emergência, uma sequência cada vez mais veloz. E isso é a nossa dificuldade de quê? De ouvir. Quando a pessoa começa a falar muito calmo, muito lento, assim, eu já começo a cansar, me dá sono, eu mudo para outra coisa, percebe? Tardio para ouvir, né? Tardio para falar e tardio para se irar. Há uma sequência aqui. Quando eu começo a entender essa sequência, eu começo a entender que se eu continuar nesse caminho, nessa sequência, vai ficar ruim. Sabe aquela coisa que você está na estrada e você está vendo as placas? Daqui a 50 metros tem um cruzamento, daqui a 30 metros tem um cruzamento, daqui a 10 metros tem um cruzamento, daqui a 5 metros tem um cruzamento. E eu continuo na mesma velocidade. Ué, não vai dar certo. Eu tenho que reduzir, ter um cruzamento. Eu tenho que parar o meu carro e vou ter que ver de ambos os lados para ver se não vem ninguém e não vai chocar com o meu carro. Então aqui o escritor, ele acaba mostrando, Tiago, aqui para mim e para você, essa consistência da tentação, que é justamente aquilo que eu falei no início, do processo psicológico, que vai gerando em mim sequências, que vai levando a mim e a você a desanimarmos, a deprimirmos, a angustiarmos e chegarmos no fundo do poço. Então, na verdade, obrigado, querida. A ideia é que eu não faça esse jogo. A forma de eu não fazer esse jogo é dar graças a Deus. À medida que começo a dar graças a Deus, a sequência é quebrada. O processo é interrompido. E aí, além desse primeiro ponto, o segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é a gratidão que nos coloca diretamente na vontade de Deus. E aí tem um texto que é assim, clássico, que muitas vezes a gente tem dificuldade de entendê-lo. Eu queria compartilhar com vocês 1 Tessalonicenses agora. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E essa é a chave. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18.
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Para a gente entender essa chave, eu queria começar com vocês um pouquinho antes, versículo 14. Versículo 14 de 1 Tessalonicenses 5 diz, está lá na tela: exortamo-vos também, irmãos, a que admoestais os insubordinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. O que Paulo agora está falando aqui, através desse texto aos Tessalonicenses? Ele está dizendo, exortamo-vos, ou seja, não é uma coisa assim, você pode ou não fazer. Uma exortação é uma ordem. Ele está exortando a mim e a você a fazermos. É uma ordem que tem que ser cumprida. Qual é a ordem? Que admoestemos os insubordinados. Eu não posso olhar e fingir que não vi. Eu vou dizer, olha, isso aí está errado, cara. Você vai fazer isso, não está bom, não. E ele, insubordinadamente, não vai aceitar, porque ele é insubordinado. Ele vai dizer, obrigado, puxa, que coração você tem, que alegria, estou tão contente por você. Não vai ser isso, né? Insubordinado, ele vai ser, pode até mandar eu passear, caçar coquinho, alguma coisa assim, né? Admoesteis os insubordinados. Segundo lugar, consoleis os desanimados. É uma ordem. Que eu devo ajudar aquele que está desanimado, consolar aquele que está desanimado. Ampareis os fracos, terceiro lugar. E sejais longânimos para com todos. O que é ser longânimo? É ser paciente. Se eu não for paciente, eu não vou conseguir administrar o insubordinado, não vou conseguir consolar o desanimado, não vou conseguir amparar o fraco. De novo, a gente começa a perceber a lógica da fé, e há uma lógica nesse processo para acrescentar a mim e a você, para que eu e você cresçamos. E aí Paulo continua, versículo 15. Vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Vou repetir. Vede que a ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Paulo falou sobre a paciência, e aí ele fala assim, há muitos momentos que eu quero fazer como troco o mal, porque o cara me fez mal. Paulo não está sendo assim, alienado, né? Falando, você não deve fazer maldade para os outros, sempre ser bonzinho. Não, tem hora que o cara é mal comigo, eu quero ser mal com ele. Paulo não está alienado da história, não. Não, cara, eu tenho vontade, tá bom. Aquela coisa jogando futebol, me deu uma canelada, tá bom. Daqui a pouco você vai ver, né? Aí o cara lá, para dar aquele pontapé no cara, o cara chega a ver até estrelinha, né? Fala, desculpa aí, não foi nada, não. Eu quero dar o mal pelo mal. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Ninguém deu ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Ele fala assim, esse é o caminho difícil. E aí ele diz o texto que a gente falou, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Fica claro aqui que Paulo tem como princípio de ser paciente, ele sendo paciente, ele consegue admoestar o insubordinado, ele consegue consolar o desanimado,
e Ele consegue amparar o fraco. A pessoa fez mal para você. Falou mal de você. Ângela, eu detesto você, eu te odeio. A gente fala assim, bom, nem sei quem é. Você vai ficar triste? Não. Se alguém passar aí na rua xingar você, sua mãe, seu tio, sua avó, você fala assim, coitado, é louco. Acontece que nós não ficamos tristes porque um vizinho, porque um amigo fez mal contra você. Nós ficamos tristes quando alguém muito próximo, alguém que nós amamos, alguém que nos feriu. E aí quando alguém nos feriu, eu não tenho paciência para admoestar o insubordinado, eu não tenho paciência para consolar o desanimado, eu não tenho paciência para amparar o fraco, percebe? Vamos botar os pingos nos is, né? O que Paulo está dizendo aqui para mim, para você? Que se eu fizer isso, buscar em Deus paciência para lidar com esses problemas, aí ele diz a sequência, quando eu cumpro essa tarefa, eu vou ter os 3 princípios fundamentais de novo na minha vida. Regozijar-me sempre, ou seja, estar alegre. Eu não estou alegre pela circunstância, eu estou alegre. Eu não estou alegre por o que vai acontecer, não, eu estou alegre. Estar alegre, regozijar-se sempre. E aí, em alguns momentos eu pensei assim, cara, isso é uma utopia. É impossível estar sempre alegre. Vamos ser verdadeiros aqui? Alguém consegue ficar alegre o tempo todo? Não, isso é utópico, é uma mentira. Mas está na palavra. Se está na palavra, é porque é possível. É um desafio para mim e para você. Regozijai-vos sempre é alegrar-se sempre. Orar sem parar, orar sem cessar. E agradecer por tudo. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. E aqui está o nosso exercício espiritual, emocional e físico nesse processo. As circunstâncias estão chegando para mim, para você, para todos nós igualmente. Mas eu posso ceder à sedução, cair na armadilha da tentação, e a tentação vai me gerar a morte. Ou eu posso, diz aqui, né, me regozijar, orar e dar graças em tudo. Por quê? Porque sou alienado? Não, porque essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade de Deus. E aí é um exercício que as coisas vão chegando para mim e para você, e eu tenho que exercitar, botar isso em prática. Dar graças em tudo. Ele diz aqui, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então veio isso. Eu olho e falo assim, é o pacote que eu não quero. Eu fecho e quero devolver pelo correio. Mas não posso devolver o pacote. E aí o que eu faço? Eu dou graças. Eu vou abrir o pacote. Eu vou desembrulhar o pacote. Eu vou ver o problema. E eu vou dar graças. De que forma, pastor? Eu vou dizer, se isto veio para mim, isso é o melhor. Porque Deus sempre me dá o melhor. E algo eu vou aprender com isso. Algo eu vou crescer com isso. Isso vai contribuir para a minha vida. Não é isso que Paulo fala? Que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, se todas as coisas colaboram, isso também vai colaborar. Isso é dar graças.
Dar graças não é fingir que você é alienado. Ah, glória a Deus, recebi esse problema. E agora eu vou pagar essa conta que eu não tenho dinheiro. Ninguém vai fazer isso, gente. Percebe? Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então isso vai colaborar para mim e vai me ajudar a crescer, porque há um propósito. Eu vou seguir esse propósito. Eu vou entender essa métrica, essa metodologia, e vou superar essa metodologia e vou sair mais do que vencedor em Cristo Jesus. É um exercício de fé. E é essa jornada que eu quero fazer com vocês. Se eu entendo isso, não é mais uma utopia. Eu começo a entender que isso pode ser cumprido porque é a vontade de Deus para com a minha vida. É a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então Deus tem uma vontade, ela vai permanecer e eu sei que essa vontade é o melhor. Mas pastor, eu estou passando por isso, isso não é o melhor para mim. Olha, você pode achar que não. Mas é o melhor que Deus preparou nesse momento para você. Eu queria comer picanha todo dia, né? Tem um político aí dizendo que vai proporcionar picanha e cerveja para todo mundo, né? Se vai chegar lá, não sei. Mas às vezes eu tenho que comer ovo frito. E esse é o melhor de Deus para a nossa vida. Eu queria deixar esse texto com vocês, que você entenda nesse processo que a gratidão nos ajuda a ver a Deus e que à medida que eu coloco a gratidão em prática, isso nos coloca diretamente na vontade de Deus. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Portanto, eu queria convidar você, alegre-se, ore e agradeça. Agradeça pelas coisas. Talvez o exercício que você tem que fazer é pegar um caderninho e começar a anotar as coisas. Anote aquilo que fez você sorrir. Anote aquilo que fez você agradecer, ficar contente. Sabe, às vezes são coisas tão pequenas que a gente só dá aquele sorriso de canto de boca assim, né? Mas me alegrou. Anote essas coisas, comece a digerir isso. Em meio aos problemas, não é fábula, não é fantasia, não é mágica, né? Mas aquilo me ajuda a você a superarmos os problemas. Alegre-se sempre, ore em todo o tempo e agradeça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Quero convidar você a orar comigo. Feche os seus olhos. Vamos ter um momento de oração. Que eu e você possamos colocar a nossa vida em gratidão a Deus. Queria convidar você que está aqui conosco, você que está nos acompanhando pela internet, para um minuto e põe agora a sua vida, suas memórias, seus pensamentos. Coloca aquilo que aconteceu essa semana. Talvez você diga para mim, pastor, não tem nada de bom essa semana, foi só coisa ruim essa semana, foi um desastre. Coloque assim mesmo. Deus, olha, foi um desastre isso, foi um desastre aquilo, foi um desastre aquilo outro, foi um desastre. Mas eu agradeço. Agradeço pelo desastre, agradeço pelos problemas, agradeço pelas dificuldades, agradeço pelas tarefas difíceis que eu tive que fazer, agradeço pelos momentos que eu tive que me convencer que aquilo não era o fim, que eu tive que superar, e superei, estou aqui, e Deus tem me abençoado. Agradeça a Deus. À medida que você agradece, o seu cérebro libera dopamina na sua corrente sanguínea, você se sente mais leve, mais calmo, mais tranquilo e mais feliz.
E o que mudou não foram as circunstâncias, foi o seu coração. E à medida que a gente tem um coração mais leve, mais grato, a gente enxerga saídas que nós não enxergávamos antes. Mas em Cristo Jesus são possíveis. Pai, eu quero te agradecer por cada uma aqui presente. Quero te agradecer, Deus, pela tua graça que permeia a nossa vida e nos ajuda, Deus, a caminhar mais uma milha quando a nossa vontade é sentar e chorar. Mas na tua graça, tu nos abençoou, nos fortaleceu e nos renovou. E por isso estamos aqui, ó Deus, para te louvar e para te agradecer. Recebe, Deus, a nossa gratidão. Recebe, Deus, a nossa oração. Recebe, Deus, o nosso coração. E enche agora, Deus, o nosso coração dessa alegria. Porque a alegria vem do Senhor. Não vem de nós mesmos, não vem do nosso vizinho, não vem dos nossos parentes, mas vem do Senhor para com a nossa vida. Recebe, Deus, o nosso coração e abençoa de uma forma maravilhosa, transbordante na vida de cada uma essa noite. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém.